Vamos discutir as novas recomendações para a quantificação das cavidades em adultos. Eu sou a doutora Vera Rigolin, da Northwestern University em Chicago, nos Estados Unidos, e eu sou a vice-presidente da Sociedade Americana de Ecocardiografia. Comigo é o Dr. Arnaldo Rabczkowski, que é o presidente da Sociedade de Imagem no Brasil. Essa apresentação, na verdade, foi cedida a nós pela Sociedade Americana de Cardiografia, e essa apresentação originalmente foi produzida pelo Dr. Robert Lang, que é professor de medicina da Universidade de Chicago. Quais são os objetivos do estudo? Bom, definir as novas atualizações em quantificação das cavidades do ventrículo direito e esquerdo, reconhecer modelos de segmentação e perfusão, identificar os pontos fortes e limitações atuais dos cálculos volumétricos das câmaras no tridimensional, assim como do strain global longitudinal para avaliação da função sistólica dos ventrículos esquerdo e direito. 4. Explicar a forma correta de como medir os átrios esquerdo e direito. 5. Definir a forma correta e momento do ciclo para as medições da raiz da aorta. Essas novas recomendações foram feitas das recomendações de 2005, publicado no Jornal da Sociedade Americana de Ecocardiografia. Então, Vera, na verdade, essas recomendações foram atualizações, né, desse guideline das recomendações prévias de 2005, né? Exatamente. Bom, essas recomendações anteriores foram traduzidas para vários idiomas, como vocês podem ver, para o chinês, para o francês, para o espanhol, e deram origem a vários a pôsteres, né? E vocês podem encontrar na internet aproximadamente 5.500 citações referentes a esse guideline anterior. Mas também esses guidelines anteriores teve uns problemas. Quais são os problemas que teve naquele? Na quantificação das cavidades cardíacas. O que há novo nas recomendações novas? Bom, essas recomendações atuais foram feitas baseadas em base de dados, foram utilizados parâmetros, mensurações que não eram feitas habitualmente no passado, porque a tecnologia não existia. Então foram introduzidas imagens de deformações e imagens de 3D nessa base para ser incorporado como medidas. E isso foi feito para eliminar discrepâncias entre as recomendações passadas. Então, as recomendações agora foram publicadas esse ano no Jornal da Sociedade de Ecocardiografia Americana, e podem ler sobre isso no internet. E nós, como vocês vão ver mais para frente, nós fizemos uma tradução completa dessas novas recomendações. Então, quais são os valores do corte por gravidade das abnormalidades? Bom, os valores de corte foram baseados em desvio padrão. Já existem dados prontos, os parâmetros do eco são normalmente distribuídos, a distribuição é assimétrica. Os valores de corte são baseados em percentis, 95%. Os valores de corte são baseados em desfechos ou prognósticos. Os valores de corte para a fração de ejeção do VE, tamanho do átrio esquerdo e massa do VE são baseados no consenso dos autores. E os valores de referência normais para o eco bidimensional? Foram 7 bases de dados: Asclepius, Flamengo, Cardia 5, Cardia 25, Padua 3D, EcoNormal e NOR Study. 100 estudos de contraste. Foram considerados idade, sexo, etnia, altura e peso. Os pacientes tinham pressão arterial normal, sem diabetes, IMC normal, creatinina, taxa de filtração glomerular, colesterol LDL e triglicerídeos normais. Então, vamos concentrar agora no ventrículo e o átrio esquerdo.
Como nós avaliamos a função do VE? Bom, nós podemos avaliar de maneira subjetiva, né? Mas existem alguns problemas com essa avaliação. Em primeiro, como nós já falamos, ela é uma avaliação subjetiva, ela depende da experiência do examinador, não existe uma padronização, existe muita variabilidade entre intra e interobservador. Então, o jeito tradicional de fazer uma avaliação do ventrículo esquerdo é pelas medidas lineares. Bom, as medidas de dimensões internas podem ser obtidas pelo modo M guiado pelo eco bidimensional. Embora as medidas lineares obtidas pela imagem do bidimensional sejam preferidas atualmente, a fim de evitar seção oblíqua do ventrículo esquerdo. Como vocês estão vendo na imagem inferior, na linha pontilhada, se você fizer uma mensuração oblíqua, você pode ter uma medida incorreta da função do ventrículo esquerdo. Então, nessas recomendações atuais, se dá preferência a que seja feita uma medida guiada pelo bidimensional. E as dimensões do VE? Então, elas, como a atual recomendação, primeiro, é que elas sejam guiadas pelo bidimensional, e como vocês podem ver aqui, elas são agora são incorporadas a avaliações tanto para homem quanto para mulher e a partir da superfície corpórea. Vocês podem apreciar aqui embaixo as dimensões do ventrículo esquerdo na diástole e na sístole, e reparem que está distribuída para homem e para mulher. E as dimensões do VE com correção da superfície corpórea? Então, vocês podem ver na parte superior do slide que os valores normais para homem podem ser corrigidos tanto para homens quanto para mulher, na verdade são corrigidos para a superfície corpórea, e o diâmetro diastólico do VE no homem considerado normal é de 2,2 a 3, levemente aumentado 3,1 a 3,3, moderadamente aumentado 3,4 a 3,6 e gravemente aumentado quando for maior que 3,6. E o diâmetro sistólico final pela superfície corpórea também está aqui representado, vocês podem ver aqui na tabela, e das mulheres também os diâmetros diastólicos para a superfície corpórea e diâmetro sistólico estão aqui representados. E as medidas volumétricas do ventrículo esquerdo? Bom, as medidas do volume do VE são feitas usando o eco bidimensional e o eco tridimensional. Os cálculos de volumes a partir de medidas lineares podem ser imprecisos, pois ele se baseia na suposição de uma forma geométrica fixa do ventrículo esquerdo, como sendo um elipsoide prolápio, o que não se aplica em uma variedade de patologias cardíacas. Então, a recomendação é que não se use mais a tradicional forma de cálculos de volumes através do modo M. Então, as medidas volumétricas do ventrículo esquerdo, quais são os métodos que nós podemos usar agora? Bom, existe o método dos somatórios de disco planar. Ele, na verdade, ele corrige aquelas distorções da forma. Ele assume menos formas geométricas comparada com dimensões lineares. Mas qual é o problema? O ápice frequentemente fica encurtado. O endocárdio nem sempre é bem visualizado e não visualiza distorções da forma que não estejam no apical 4 e 2 câmaras, porque, como vocês podem ver, ele se baseia apenas nesses dois cortes. O método área-comprimento, que é esse método que vocês estão vendo abaixo, ele faz uma correção parcial das distorções da forma. Mas o ápice, qual é o inconveniente? Que o ápice frequentemente fica encurtado, ele é muito baseado em forma geométrica e os dados da população normal são muito limitados.
Também, as medidas do VE pelo eco 2D, o bidimensional, também é corrigido pela superfície corpórea. Bom, então, como vocês podem ver nesse slide, elas são corrigidas para homem e para mulher, pela idade, pela superfície corpórea, e vocês podem ver aqui embaixo, estão representados os volumes do ventrículo esquerdo baseado pela superfície corpórea. O volume diastólico final e o volume sistólico final em ml por metro quadrado estão aqui representados. E também tem os valores para os homens e para as mulheres. Exato. E as medidas do VE pelo 2D também corrigido pelo superfície corpóreo. Então, aqui a gente pode ver que o volume diastólico final do VE, apenas resumidamente falando, corrigido para a superfície corpórea, no homem, ele é normal entre 34 a 74 ml de diastólico, de sistólico 11,31, e vocês reparem que o volume diastólico final é considerado gravemente aumentado quando ele é maior que 100, e o sistólico quando ele for maior que 45. Na mulher, o volume diastólico final corrigido pela superfície corpórea é considerado normal, entre 29 a 61 ml e muito aumentado quando ele for maior que 80 ml por metro quadrado. E aqui embaixo vocês estão vendo que o volume sistólico do VE corrigido pela superfície corpórea, ele é normal na mulher em 8 a 24 ml e ele é muito gravemente aumentado esse volume quando ele for maior que 40. Também podemos medir o volume do VE usando o eco 3D. Perfeito. Aqui vocês estão vendo, nesse slide, a representação do volume do ventrículo esquerdo e os limites máximos do normal, do volume diastólico final. Do volume diastólico final para o homem é de 79 ml por metro quadrado e para a mulher 71 ml por metro quadrado. Enquanto o volume sistólico final, novamente repetindo, no 3D, é 32 ml por metro quadrado para homem, 28 ml por quadrado, ml por metro quadrado para mulher. Então, o que se recomenda é que em laboratórios com experiência em eco tridimensional, as medidas e volumes do VE sejam reportadas no 3D, sejam reportadas nos laudos, dependendo, é óbvio, da qualidade da imagem e da cooperação do paciente para se obter volumes precisos. Então, não é todo laboratório que deveria usar esse método? Não, só se você realmente tiver disponível o eco tridimensional e o paciente for cooperativo, é bom de fazer uma boa análise desses volumes no tridimensional. E a fração de gestão do VE é uma das medidas mais comuns que nós fazemos no eco, mas também tem as suas limitações. Pois é, ela é sujeita a pré-carga, frequência cardíaca, pós-carga e contratilidade. Então a gente tem que ter sempre isso em mente quando a gente vê seriadamente um paciente e analisa a sua fração de ejeção. Então, quais são os dados da fração e gestão e quais são as diferenças nessas novas recomendações em comparação às recomendações de 2005? Reparem vocês que em 2005 a fração de ejeção considerada normal era quando ela fosse maior que 55%. No guideline atual, nas novas recomendações, se considera que uma fração de ejeção é normal quando for maior que 52%. Então aí a gente já pode apreciar uma mudança. Então nas recomendações atuais a gente considera uma leve queda da fração de ejeção, com fração de ejeção entre 51% e 41%, uma moderada queda quando for 40% a 30% e uma grave queda quando for menor que 30%, a exemplo do que existia, da recomendação que existia em 2005. Também tem os dados normais da fração de gestão do VE para homem e para mulher. Exato. Então, no homem a faixa normal é entre 52% e 72%, e na mulher entre 54% e 74%. Então, o strain global longitudinal do VE é uma técnica nova agora, não é? Exato. Essa técnica, né,
que é uma técnica relativamente nova, então foi incluída agora no guideline de 2015, né? Então, é difícil, assim, foi difícil para os autores do guideline recomendar um valor padrão, como vocês vão ver mais adiante, né? Mas o strain global longitudinal pico na faixa de menos 20% pode ser esperado em indivíduos normais. E ele tem um potencial de uso muito grande. Nos pacientes com estenose aórtica de baixo fluxo, conhecida como low flow, low gradient, né? Pacientes em uso de quimioterápico na cardio-oncologia e o potencial uso nas insuficiências valvares, nas lesões valvares, desse método como um preditor de eventos futuros. Mas também tem suas limitações. Como nós falamos no slide anterior, é consenso entre os membros do comitê que as diferenças entre equipamentos e os pacotes de softwares ainda são grandes para que se possa recomendar valores de referências universais e limites inferiores do normal, a fim de fornecer valores de referência. Então, o que a gente está vendo é que a tendência da indústria é tentar homogeneizar esse parâmetro e pode ser que no futuro breve nós tenhamos uma resposta para esses valores padrões. Então, além de fazer uma avaliação da fração ejeção, nós também fazemos uma análise do ventrículo esquerdo com mais detalhes. Sim, na verdade pouca coisa mudou em termos de nomenclatura das paredes e da avaliação da contratilidade segmentar. Então a gente considera quando for uma contração normal ou hipercinético, 2, quando for uma contração hipocinética, houver redução do espessamento da parede, 3, quando houver acinesia ou ausência ou mínimo espessamento, e 4, de cinético, quando houver afinamento ou estiramento sistólico daquela parede. E os territórios de perfusão? Também, como vocês podem ver, isso é óbvio, não tinha como haver nenhuma mudança significativa, né? Aqui vocês podem ver a representação das coronárias, né, e os respectivos segmentos que são perfundidos pelas coronárias. É óbvio, não houve nenhuma modificação e essa nomenclatura, então, foi mantida. Bom, Arnaldo, vamos fazer um exercício. Quais das seguintes não é causa do aumento do átrio esquerdo? A, doença da válvula mitral. B, miopatia atrial. C, disfunção diastólica. Ou D, doença da válvula tricúspide? Bom, Vera, a resposta é bastante óbvia, né? Doença da válvula tricúspide. Porque o aumento do átrio esquerdo reflete o aumento da tensão da parede como resultado de uma pressão cronicamente elevada do átrio esquerdo, que pode ser devida à insuficiência e estenose mitral. Mas também um comprometimento da função atrial esquerda, secundária a uma miopatia atrial, pode levar à dilatação do átrio esquerdo. A dilatação do átrio esquerdo também é um marcador de cronicidade da disfunção diastólica. Qual a importância do tamanho do átrio esquerdo? Bom, quando a gente observar num paciente que o tamanho do átrio esquerdo é normal, a gente tem certeza que não existe elevação crônica da pressão de enchimento. Por outro lado, um átrio esquerdo dilatado, ele é um marcador que existe elevação crônica da pressão de enchimento. Mas esse paciente pode ter uma pressão de enchimento atrial esquerda ou do ventrículo esquerdo elevada por longo tempo, mas a gente não pode ter certeza de como está o paciente naquele momento sem o uso concomitante dos achados do Doppler. Então, existe o átrio esquerdo dilatado, existe elevação crônica da pressão de enchimento, mas não se pode discernir as pressões atuais de enchimento sem os achados adicionais do Doppler. E esses balões mostram o que você está falando. Explica um pouquinho mais. Então, sobrecarga crônica, tamanhos aumentados. Nós, para a mesma pressão, podemos ter tamanhos diferentes como a gente está vendo aqui nesses balões de festa de criança. E podemos ter mesmo tamanho com pressões diferentes. Então, vamos discutir um pouquinho como medir o tamanho do átrio esquerdo. A tradicional é a de usar a dimensão linear.
Então, essas novas recomendações falam que nós não devemos colocar no laudo do átrio esquerdo do paciente o tamanho clássico que a gente usava do diâmetro antes e posterior do átrio esquerdo. Nós sabemos que essa medida é sujeita a imprecisões, porque a coluna pode não aumentar e o átrio esquerdo pode não aumentar na direção antero-posterior. A gente já sabia já há algum tempo que o ideal era apenas basear pelo volume do átrio esquerdo. Então, se o volume do átrio esquerdo é a medida importante, é importante também medir direito. E como é que faz? Bom, então, a exemplo de quando a gente vai fazer o cálculo da fração de ejeção pelo corte apical 4 câmaras, né? A gente vai usar os cortes apicais para fazer a mensuração do volume do átrio esquerdo e a gente tem que tomar cuidado também para não encurtar o átrio esquerdo. E essa medida é feita na sístole final do ventrículo esquerdo, tá? Então vocês estão vendo aqui à direita representada a planimetria e o eixo longo do átrio esquerdo. Então, para fazer o medido do átrio esquerdo certo, às vezes tem que fazer uma imagem especial do átrio esquerdo e não necessariamente usar a imagem que foi feita para medir o ventrículo esquerdo. Exato, para medir a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Então, quais são os métodos que poderiam usar para medir o volume do átrio esquerdo? Bom, existe o método de Simpson biplanar, né? Existe o método área-comprimento biplanar. E, como vocês estão vendo aqui representados, né? Bem representados, e existe um potencial uso do eco tridimensional para avaliação do volume do átrio esquerdo. Mas o problema do eco tridimensional apresentando o volume do átrio esquerdo é que a gente ainda não existe dados estatísticos e valores de normais na literatura para poder usar como de rotina essa mensuração. Então, entre os dois métodos do eco biplanar, eles são os mesmos dados? Não, vocês reparem aqui nesse gráfico aqui que existe uma dispersão e existe uma variação entre os métodos de Simpson biplanar e o método de área comprimento biplanar. Eles não necessariamente dão o mesmo volume do átrio esquerdo. Então, nos dados do átrio esquerdo de 2005, que era considerado normal, são iguais nessas novas recomendações? Não. Como vocês podem ver, no slide a seguir, os volumes do átrio esquerdo corrigido para a superfície corpórea mudaram. Então, a recomendação de 2005 dizia que o volume do átrio esquerdo era considerado normal quando ele fosse entre 16 e 28 ml por metro quadrado. Reparem vocês que agora essa medida foi aumentada, então considera-se um volume do átrio esquerdo normal, corrigido para a superfície corpórea, quando ele for de 16 a 34 ml por metro quadrado. Mas, Vera, o que a gente observa também em relação aos tamanhos de considerar um aumento grave? Que mudança que aconteceu? Então, em 2005, a medida do átrio esquerdo grave era acima de 40 ml por metro quadrado. Agora mudou para acima de 48. Vamos fazer então, Vera, um outro exercício. Qual a seguir não é um método para medir o volume do átrio esquerdo? Modelo elíptico usando 3 medidas lineares, modelo esférico usando 2 medidas lineares, método de somatório de discos assumindo uma forma oval a partir de uma imagem única ou biplana, método biplano usando áreas do átrio esquerdo e comprimento pelos cortes apicais 4 e 2 câmaras. Resposta: modelo elíptico usando 3 medidas lineares. O volume atrial esquerdo pode ser calculado a partir de 3 medidas lineares usando o modelo elipsoide. Entretanto, esse método não é recomendado, pois é limitado pela relativa inacurácia dessas medidas lineares. Ao invés, o método de que usa o somatório de discos é o recomendado. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a massa do ventrículo esquerdo.
Bom, o método linear, embora ele não seja recomendado, como a gente já falou, para avaliação dos volumes do ventrículo esquerdo, no cálculo da massa do ventrículo esquerdo, ele ainda pode ser utilizado, porque existem muitos valores na literatura que corroboram e muitos estudos que corroboram. E a gente pode usar também o método pelo bidimensional, né, como vocês estão vendo aqui representado. E o importante é que, pelo bidimensional, os valores normais por metro quadrado foram separados entre homem para mulher, a exemplo que já existia anteriormente, né? E a massa do VE e os volumes e a espessura de septo e parede também são divididos entre homem e mulher. E o método 3D? Pode usar esse método para medir a massa? Esse é um método com bastante potencial. E ele é uma medida direta, e ele não assume nenhuma forma elíptica sobre a forma da cavidade ou a distribuição da hipertrofia. Ela é mais acurada do que a medida linear ou do bidimensional. Ela é mais reprodutível entre medidas e testes ou retestes. E ela é melhor para discriminar pequenas alterações no mesmo paciente. Só que os valores normais menos bem estabelecidos. Depende da qualidade da imagem e, como vocês sabem, para se obter uma boa imagem no 3D é necessária a cooperação do paciente. E nas recomendações de 2005 tinha uma descrição das formas geométricas, né? Isso acho que não mudou, não, né? Está tudo igual. Isso não muda. Então agora, vamos falar um pouquinho sobre a aorta. Esse é um tema bastante interessante, né? Porque existe muita discrepância na literatura entre o que se mede na tomografia, na ressonância, na ecocardiografia, mas o mais importante, como vocês podem ver aqui, é que se façam as medidas todas no anel, a nível dos seios coronarianos de Valsalva, a nível da junção sinotubular e a nível da aorta ascendente. Vocês podem ver que a raiz da aorta é uma estrutura bastante complexa e, por isso, então, essas novas recomendações de mensurações incluem a aorta separadamente. E o anel da aorta é medida no meio da sístole. Exato. O que se recomenda, na verdade, é que seja feita um zoom e a medida do diâmetro na via de saída, no anel aórtico, seja feita no meio da sístole do ventrículo esquerdo, como vocês podem reparar, com a válvula aórtica aberta nessa imagem. E a medida da raiz da aorta? Ela pode ser feita também, e deve ser feita quando você tiver, pelo eco tridimensional, que te dá uma medida bem acurada desse ponto da aorta. E também, só para saber que essa medida agora é muito importante, como tem muitas válvulas percutâneas. Exato. Né? É importante que a gente faça uma medida cada vez mais precisa, né, Vera? Então a gente está vendo aqui, nesse diapositivo, a gente está vendo à esquerda imagens de tomografia e à direita imagens no eco tridimensional. E vocês reparem que existem ainda dados conflitantes de qual a melhor maneira de medir a raiz da aorta, se é intercomissural, se é no meio do seio coronariano, e essa padronização, então, ela está sendo cada vez mais discutida. E o eco 3D dá para medir as outras partes da aorta, mas não é no sístole, né? Não, olha só. Não só no eco tridimensional, como no eco bidimensional, o anel, como a gente já tinha visto anteriormente, ele é medido no meio da sístole. Os seios, as outras medidas todas da aorta ascendente, elas são no fim da diástole. Então, o seio de Valsalva, reparem vocês, à direita, o seio de Valsalva é medido com a válvula aórtica fechada, ou seja, na diástole final. A junção sinotubular
também é medida na diástole final, aqui vocês estão vendo a válvula lógica fechada, e a aorta ascendente também no fim da diástole. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, que a única medida no meio da sístole é do anel aórtico. Quais são os dados normais da medida do seio da Valsalva? Bom, essas medidas já existiam, como vocês podem ver nesse gráfico, elas variam o tamanho dos seios de Valsalva em relação à superfície corpórea e a faixa etária do paciente. Se for criança e adolescente, no meio se for adulto entre 20 e 39 anos, e à direita se for adulto maior que 40 anos. Agora vamos mudar nossa atenção e discutir o ventrículo e o átrio direito. Bom, esse é um tema bastante interessante, Vera, e é interessante que cada vez mais o ventrículo direito era, há alguns anos atrás, o ventrículo esquecido, e cada vez mais se está se dando ênfase, porque sabe-se o valor prognóstico dessa cavidade. Então, E a anatomia? Vamos discutir primeiro a anatomia do ventrículo direito. A anatomia é diferente do ventrículo esquerdo, porque ele é uma forma complexa, increscente, né? É uma câmara complacente cuja parede é fina. O ventrículo esquerdo ele trabalha sobre uma baixa resistência pulmonar e uma pós-carga baixa, e ele é sensível a variações na pós-carga. Ele pode dilatar ou hipertrofiar, dependendo. Então, essa figura anatômica ela foi muito feliz, porque mostrou exatamente como funciona a anatomia do ventrículo direito, com uma via de entrada, um corpo e uma via de saída representada ali pelo infundíbulo e a válvula pulmonar. Então, como o formato do ventrículo direito é diferente do ventrículo esquerdo, é importante fazer os cortes do eco para visualizar e para ver o ventrículo direito bem, né? Olha, Vera, eu acho que essa foi uma das grandes atenções que a recomendação de 2015 fez. Porque reparem vocês, à esquerda, no corte apical 4 câmaras, você praticamente não vê o ventrículo direito. Então, eles criaram a imagem apical 4 câmaras focada para o ventrículo direito. Aqui no meio vocês estão vendo, né? É uma focada para a direita e uma outra uma 4 câmaras modificada para o ventrículo que procura ver o ventrículo direito em sua totalidade. E esses cortes modificados, eles são ainda mais importantes, né? Ou tão importantes quando você vai estudar o eco tridimensional, que você precisa ter uma boa visualização de todo o ventrículo direito, o que não era possível com o corte apical 4 câmaras, que excluía boa parte do ventrículo direito. E aqui também mostra a diferença na visualização do ventrículo direito dependendo do corte. Exato. À esquerda vocês estão vendo no apical 4 câmaras convencional, o tamanho, a forma e função do VD e o AD são variáveis, né? No meio, a maior dimensão do eixo pequeno do VD no segmento basal e à direita, no apical 4 câmaras modificado para o VD, parede lateral do VD bem visualizada, distância máxima longitudinal do ventrículo direito. E as dimensões lineares do VD? Pois é, a gente pode e deve fazer também cálculo das dimensões lineares do ventrículo direito aqui nos cortes do ventrículo direito modificado, dando ênfase ao ventrículo direito. A gente tem aqui um eixo aqui ao nível da base da válvula tricúspide, e aqui no meio do ventrículo esquerdo, aqui estão representados os valores normais. A gente pode medir na via de saída do ventrículo direito, né? Ou pode medir também no corte parasternal, ou a gente pode medir na via de saída do ventrículo direito, e aqui ao nível, ou melhor, aqui no trato de saída, proximal e distal. Foi feita agora então essa diferenciação, e aqui estão as medidas representadas aqui em relação ao eixo curto. Então a gente deve medir no corte apical modificado, no corte parasternal e no corte a nível do eixo curto.
Também podemos medir a espessura da parede do VD. Como é que faz isso? Bom, o ideal é que a gente faça por um corte subcostal, é feito um zoom abaixo da válvula tricúspide. A gente deve excluir o trabeculado, os músculos papilares e gordura pericárdica. E o valor normal é em torno de 4 milímetros. E a função sistólica longitudinal do VD? Bom, é interessante, Vera, porque, como a gente comentou anteriormente, né, a preocupação de não esquecer de avaliar a função do ventrículo direito. Habitualmente não se fazia de rotina. Então, foi mantido o TAPS, só que o valor da normalidade do TAPS, ele agora, reparem vocês que se ele for menor que 17, a excursão do anel tricuspide é considerado anormal. A gente pode usar também o Doppler tecidual do anel lateral da tricúspide, ou então o strain da parede livre do ventrículo direito. Então, reparem vocês que o valor da normalidade do Doppler, da onda sistólica do Doppler tecidual, ele é normal quando for maior que 9,5, ou seja, menor que 9,5, assim como um TAPS menor que 17, são sinais de disfunção ventricular esquerda. E o strain global longitudinal da parede livre do ventrículo esquerdo, se ele for maior que menos 20%, ele é considerado normal. Então, cada vez mais se dá ênfase para que não se deixe passar disfunção do ventrículo direito no exame de ecocardiografia. Bom, e a função global do VD? Bom, também, Vera, a exemplo do que se fazia anteriormente, né, que é o índice de Taper ventrículo esquerdo, está dando-se bastante ênfase para o Doppler pulsado do anel tricuspide, da via de saída do VD, como vocês estão vendo no slide na figura superior, para cálculo do índice de performance miocárdio do ventrículo direito, né? Então a gente pode fazer esse índice não só pelo Doppler pulsado, como pelo Doppler tecidual no anel tricuspídeo, e os valores de referência da normalidade são quando pelo Doppler for maior que o normal é quando ele for menor que 0,43, ou seja, maior que 0,43 indica uma disfunção pelo Doppler pulsado do ventrículo direito. E no Doppler tecidual do anel tricuspídeo, quando tiver um valor de anormalidade, um valor maior que 0,54, esse é um sinal de disfunção do ventrículo esquerdo. Ou seja, no Doppler tecidual, o valor normal tem que ser menor que 0,54. E as dimensões lineares e a área do VD, como é que se faz? Então é a mesma coisa. Esse slide aqui de baixo está chamando a atenção, né? A gente já fazia há muito tempo o valor, a fração de encurtamento do ventrículo direito, mas reparem vocês que dependendo de como se angula o corte apical, ele pode variar muito essa fração de encurtamento. Então, vocês estão vendo que aqui na tradução, da maneira como é cortado o ventrículo direito, as dimensões lineares e área do VD podem variar amplamente no mesmo paciente com mínima rotação na posição do transdutor. Então, a gente deve estar atento sempre a esse fato. E como é que se mede a área do VD? Bom, ela é feita de maneira... primeiro a gente tem que medir na diástole final e na sístole final. Então vocês estão vendo aqui que a gente mede desde o anel tricuspídeo, passando pela parede livre do ventrículo direito, pelo septo interventricular, até o plano do anel tricuspídeo. E a exemplo do que a gente tinha falado anteriormente, a gente tem que excluir trabeculações, músculos papilares e banda moderadora. Os valores de referência normal estão aqui representados pela superfície corpórea, tanto na diástole como na sístole. E também os dados são diferentes em homem e mulher. Exatamente. E a gente considera anormal quando essa fração de encurtamento for menor que 35%. E também podemos usar o eco 3D para fazer uma avaliação do átrio direito.
Do ventrículo direito. Desculpe, do ventrículo direito. Então, Vera, o interessante é que, como a gente falou, a gente sabe, o ventrículo direito é uma estrutura muito complexa de analisar. Então, o eco tridimensional veio para melhorar essa avaliação do cálculo de volume e fração de ejeção do ventrículo direito. Então, o eco tridimensional é uma ferramenta com potencial muito grande para essa avaliação. O formato diferente do ventrículo direito pode ser uma técnica muito boa, né? Com certeza. É uma técnica promissora e que, com a melhora da imagem dos equipamentos, é uma técnica que realmente veio para ficar. Então, podemos usar o Eco 3D para medir o volume. Exatamente. Então, a gente está vendo aqui que volume e fração de ejeção do VD, tá? Existem medidas diferentes para homem e para mulher, mas o que a gente sabe mais ou menos é que o valor anormal é quando a fração de ejeção for menor que 45%. E a segmentação e perfusão do ventrículo direito? Pois Vera, agora nesse último guideline foi dado importância para que se considere a coronária direita e os seus ramos em relação aos segmentos que são perfundidos. Então, vocês podem ver aqui que a descendente, a coronária direita e a artéria descendente posterior irrigam a parede inferior do ventrículo direito. Esse é um corte apical para o VD, vocês estão vendo o ventrículo direito e o átrio direito, né? Ele irriga também esse segmento aqui do septo posterior e esse aqui aparecendo o seio coronariano. Aqui a artéria coronária direita e o ramo marginal agudo nutre esses segmentos aqui da parede lateral do ventrículo direito, como vocês podem ver, e a descendente anterior irriga também alguma parte do ventrículo direito, como vocês estão vendo aqui representado em verde. Então, foi interessante porque essa figura, Vera, não existia no guideline anterior, dando ênfase, então... a importância do ventrículo direito, né? E da coronária direita e sua perfusão e sua nutrição para as paredes respectivas do ventrículo direito. Tá bom, vamos mudar agora a atenção para o átrio direito. É importante medir o tamanho. Isso, então, a medida linear do átrio direito, o eixo menor do átrio direito deve ser medido no corte apical 4 câmaras, na distância entre a parede lateral atrial e o septo interatrial, a nível do meio do átrio direito, na metade do eixo longitudinal do átrio direito. E o volume é feito, como vocês podem ver aqui, o volume é feito tracejando, então, os bordos do átrio direito e passando pela válvula tricúspide, com a válvula tricúspide fechada. E isso é uma mudança importante das recomendações de 2005, porque naquelas recomendações o volume do átrio direito não existia. Exatamente. Então a gente está vendo aqui recomendado e aqui embaixo a gente está vendo que o volume pode ser diferente entre homem e mulher, né? Considerando normal por metro quadrado, né? Por superfície corpórea para a mulher 21 mais ou menos 6 e para o homem 25 mais ou menos 7. Bom, agora vamos terminar com como medir a pressão do átrio direito. Bom, a recomendação é que a gente faça a medida no corte subcostal, 1 a 2 centímetros da junção com o átrio direito, né? E através do índice de colapsabilidade, a gente estima a pressão no átrio direito. Então, quando a veia cava for menor que 2,1 e houver mais de 50% de colapso, nós estimamos uma pressão do átrio direito de 3 milímetros de mercúrio. Quando for maior que 2,1 por centímetro e houver mais de 50% de colapso, a pressão no átrio direito deve ser estimada em 8 milímetros. Quando for menor que 2,1 e houver menos de 50% de colapso, a pressão do átrio direito a gente estima em 8 milímetros de mercúrio. Quando for maior que 2,1 e tiver menos de 50% de colapso, a pressão no átrio direito, então, a gente estima em 15 milímetros de mercúrio.
Então, para mais informação sobre essas recomendações, o artigo completo está publicado nesse ano no Journal da Sociedade Americana de Ecocardiografia. E também está na página, né, Vera, da Sociedade Americana, na página gratuita, qualquer um pode ter. Qualquer um pode ter acesso a isso. E bacana, né, Vera, que agora a gente tem traduzida, foi uma associação que a Sociedade Americana fez com o Departamento de Imagem Cardiovascular, disponibilizou para a gente o texto completo e já está disponível não só no site do departamento, como no site da Sociedade Americana. E é uma oportunidade, Vera, de agradecer aqui a Sociedade Americana por ter cedido esses guidelines para que nós fizéssemos essa tradução. E aonde que o pessoal pode ter acesso a isso? Não, a gente pode ter acesso também na página do departamento, que é dicsbc.org, né? Ela está publicado na íntegra, e também na página da internet da Sociedade Americana existe uma seção que está específica para os guidelines traduzidos, estão traduzidos em vários idiomas, né, Vera? Tá certo. Então, todo mundo tem acesso. E aqui vocês podem ver que já tem os pôsteres já estão disponíveis, e mais uma vez, mais um agradecimento, porque a Sociedade Americana forneceu não só esses pôsteres, como outros pôsteres, e já está acessível na nossa página da internet, pode baixar, e o Departamento de Imagem Cardiovascular distribuiu gratuitamente para os sócios. Mais uma coisa, tem o app que você pode usar no telefone. Pode usar. E eu uso todo dia quando eu trabalho no nosso laboratório de eco. E vocês estão vendo aqui, essa é o exemplo, é o nosso pôster traduzido. Reparem vocês que tem o logotipo da Sociedade Americana e do nosso departamento, e já está então disponível. Esse é o das cavidades esquerdas, o da direita está recém-pronto e já está sendo distribuído para os nossos sócios. Obrigada pela atenção e espero que todos usam essas novas recomendações. Olha, gente, muito obrigado. Novamente agradecendo a Sociedade Americana, e eu acho que essa sessão vai ter um importante papel na padronização dessas medidas, não só no Brasil e nos Estados Unidos, como no mundo todo. Vera, muito obrigado. Obrigada, Arnaldo.